Olá, tudo bem? Meu nome é Cleiton Specht, diretor de ensino e instrutor de trânsito do CFC Cabaru. No vídeo de hoje, dando continuidade à Semana Nacional de Trânsito, momento que oportuniza a reflexão sobre a educação e a preservação da vida, queremos chamar a atenção aos diversos tipos de condutores e partícipes do trânsito, pedestres, ciclistas. E para enriquecer ainda mais nosso conteúdo, está comigo a psicóloga especialista em trânsito e também instrutora Fabiana Vargas. É isso? Isso. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde. Então, bem como tu me apresentaste, Fabiana Vargas, psicóloga desde 2017, atuando na área, né? Mas minha vivência com o trânsito veio um pouquinho antes, onde em 2006 eu comecei a atuar como instrutora de trânsito, atuei durante 11 anos. Nesse meio tempo também tive uma participação como diretora de ensino de trânsito e então há 6 anos psicóloga e especialista no trânsito. Muito bem, né? Anos de experiência, sabe muito bem os perfis de cada um, né? Muito bem, para nós entendermos um pouco mais dessa Semana Nacional do Trânsito, uma perguntinha bem tranquila. Muitos acidentes de trânsito do país ocorrem, né, todos os dias por causa dos comportamentos, né, potencialmente perigosos que nós chamamos. Os condutores, os pedestres, os ciclistas, os profissionais, aqueles que deveriam dar mais um exemplo no trânsito, enfim, de todos. Como posso estimular uma mudança de conduta dessas pessoas, desses contribuintes do nosso trânsito? Um assunto muito bom para se falar, né? Que a gente poderia ficar horas aqui falando, mas tentando resumir assim, né? Esse assunto tão especial. Já se vem trabalhando há anos, né? Nesse assunto, mais ou menos desde 2004, que a ONU e a Organização Mundial da Saúde viu a importância de se trabalhar, então começou a se debruçar junto a alguns países, né, que começaram a usar estratégias para que diminuísse o número de óbitos no trânsito. O Brasil, por estar infelizmente dentro dos 10 países que tem o maior número de óbitos, é verdade, bem lembrado. Em 2011 começou então a fazer uso dessas estratégias, né? E teve o objetivo, essas estratégias teve o objetivo nessa década de diminuir 50% o número de mortos no trânsito. Passou-se então esses 10 anos. Esses 10 anos, né? Tivemos um número positivo, porém não alcançamos o número desejado. Infelizmente, né? Isso. Embora tivéssemos um aumento de frota, aumento de população, foi positivo, porém não aquilo que a gente queria, né? E agora então, em 2021, 2022, iniciando uma nova década, está sendo pensado em novas estratégias e dentro dessas estratégias não está sendo pensado somente no comportamento do condutor, que é o que hoje a psicologia do trânsito foca muito, né? Mudamos até a nomenclatura para a psicologia do tráfego, para nós tentar abranger um pouquinho esse assunto em outras especialidades, né? Então, começou-se a pensar em estratégias não somente no condutor, que é aquele indivíduo que chega até o CFC para fazer a sua avaliação no trânsito, né? O condutor em si ou o condutor que vai fazer parte do trânsito, o novo habilitado, né? Mas também para nós trabalharmos em outras esferas, porque hoje o principal envolvido no trânsito é o motorista, mas não somente o motorista, a gente tem os ciclistas, tem os pedestres, cadeirantes, né? Então a ideia dessa nova década é chegar sim a 50%, diminuir 50% de óbitos no trânsito, trabalhando em todas as esferas, trabalhando intersetorialmente, né? Com que os psicólogos sejam inseridos para trabalhar junto com médicos, com advogados, com engenheiros, né? Para que se possa entender a necessidade dessas pessoas, escutar dessas pessoas o que realmente elas precisam
precisam, e isso a psicologia sabe bastante escutar. Então, eu acredito que sim, que possa ter um êxito nesse objetivo, né? E trabalhar também transversalmente, não somente como motorista ou como futuro motorista, que hoje é o lado mais trabalhado, não deixando de ser importante também esse lado, né? Porque ali é onde a gente consegue avaliar, perceber as capacidades se estão adequadas para inserir esse motorista no trânsito ou para esse motorista permanecer, que seria na avaliação psicológica, né? Não menos importante essa, mas também não deixando de ter essa atenção para os demais envolvidos no trânsito. Porque hoje em dia, sim, o comportamento influencia muito nos acidentes, mas o meio em que ele vive também. Então a gente tem que pensar nessas duas esferas. Pensando também no intuito educativo, né? Que nós trabalhamos muito aqui como centro de formação de condutores, quem já foi nosso aluno sabe muito bem, mas não direcionar somente ao cliente que vem renovar a carteira, né? Mas a todos os alunos, a todos aqueles que também, onde nós desempenhamos papel educativo, nas escolas, em várias empresas, a grande importância de entender a educação do trânsito, né? Entender essa parte comportamental, que às vezes o pessoal nos diz, mas para que, né, o exame psicológico, para que ter esse detalhe, para que ter esse conhecimento? Mas o mais importante é nós entendermos a ideia da segurança no trânsito. É onde nós queremos chegar, né? Onde existe esses comportamentos potencialmente perigosos, que foi a questão, de cada um entender que você pode ter esse comportamento, né? E o que vai te levar a esse comportamento. Por isso a segunda pergunta, o que podemos fazer para mudar essa realidade? Ante um trânsito que nós vivenciamos todos os dias, que está caótico, né? Não é a quantidade de veículos que nós dizemos, né? A quantidade de motoristas, pedestres envolvendo esse trânsito. Mas nesse perfil, nesse comportamento de cada um, o que podemos fazer para este indivíduo, esse ser humano, mudar essa realidade na ideia do trânsito? Como eu falei, né, eu acredito que uma ação assim, intersetorial, né, já está sendo feito, mas ainda está pensando muito mais, muito além disso, né? Não deixar somente nas mãos governamentais, só as pessoas, os responsáveis pelos trânsitos, sim em outras áreas também, Secretaria da Saúde, onde são inseridos psicólogos que podem trabalhar com os pedestres, né, escolas, para que se faça uma educação, porque como eu falei, hoje tem a educação, tem muito se batido na educação, mas tem muito mais para fazer com isso, né? E também assim, né, cada um fazer uma reflexão antes de entrar no trânsito, né, a sua vida que está se pondo ali, sendo um motorista, sendo um pedestre, sendo um ciclista, né? O que da sua parte fazer essa reflexão antes de sair de casa, antes de pegar o trânsito verdadeiramente dito e pensar o que se pode, né? Porque se tu for entrar assim, sem essa reflexão, entrar de qualquer jeito, é a tua vida que está ali, né? Então, o que a gente pode fazer para contribuir, cada um, para entrar nesse trânsito de uma maneira mais segura, né? Fazer mais tranquilo, porque hoje em dia a ansiedade, digamos, tomou conta da população, né? O Brasil, mais uma vez, infelizmente, é um dos maiores, um dos países com maior número de pessoas ansiosas, e isso reflete tudo no trânsito. A pessoa que ela é ansiosa fora do trânsito, ela vai entrar no trânsito e vai continuar essa ansiedade. É um reflexo. Isso, reflexo. A ansiedade interfere na atenção, como pedestre vai atravessar uma rua, faltou atenção, é a tua vida que está botando ali, que está faltando atenção, né? Tu é um motorista mais agressivo, mais proativo, o cuidado, é a tua vida que tu está botando a vida de outra pessoa em risco também. Então fazer essa reflexão individualmente, fora todas essas ações que a gente comentou antes de intersetoriais. Muito bem. É a pergunta que não quer calar, né? O reflexo. A vida ela tem custo ou tem valor? Né? É o que nós devemos refletir todos os dias. Se nós pensarmos um pouco mais em que a vida ela não tem custo e sim valor, quem sabe nós conseguimos valorizar um pouco mais até ao sair da nossa casa, né? Ao vir ao nosso trabalho, a ir até o nosso trabalho, enfim. A vida ela tem custo ou tem valor?
Então, nós agradecemos a presença aqui da nossa colega especialista em trânsito, psicóloga Fabiana. Então, Cleiton, eu que agradeço, né? Como falei de início, assim, é uma oportunidade riquíssima, né? Em falar nesse assunto. Eu acho que ela é necessária, né? Para que a gente possa atingir esse objetivo nessa década de 2030, ter essa diminuição das mortes no trânsito. E também pensando horizontalmente, né? 2050, o nosso objetivo de não termos mais acidente, ou o mínimo possível, né? De não ser mais seguro e sim seguro, né? Então, muito obrigada. Uma honra, né, sempre recebê-la e que seja, né, não só o primeiro, talvez de muitos que ainda nós vamos preparar, né? Hashtag fica a dica, né? Por hoje, então, é só, pessoal. Nos acompanhem no nosso próximo vídeo e lembre, no trânsito, escolha a vida.